Pereira, o cara do amadorismo aqui em Fortaleza, em todo o estado do Ceará. Tony, qual é a importância que você vê socialmente e economicamente todo esse trabalho que você faz no amadorismo aqui no estado do Ceará? É gratificante, importante à medida em que a gente coloca frente a frente pessoas que passam a semana trabalhando no momento de lazer. É gratificante ver os meninos de até 13 anos no sub-13 e até 17 no sub-17 aprendendo a jogar futebol, participando de uma competição organizada. E é gratificante quando a gente, através, eu não diria só da rádio, mas da nossa amizade, consegue atrair um dia de segunda-feira, o sol cansado, após um dia estressante de trabalho, tanta gente de um segmento, eu diria, um pouquinho ainda esquecido, inexplorado pelas autoridades, mas num evento como esse. Então é gratificante tudo isso à medida em que a gente consegue congregar e organizar uma competição dessa. Existe a preocupação também na parte educacional desses atletas, da Secretaria de Futebol? Existe sim, existe. O suburbão é importante, o suburbão tem um nível técnico elevado, as torcidas são mais presentes, mas eu acho que o sub-13 é mais importante do que o suburbão nesse aspecto aí. A competição em si é importante, tem que acontecer, um time quer ganhar do outro, o garoto quer ser melhor do que o outro, mas é muito mais importante o fato daquele menino estar aprendendo. Até os árbitros são orientados a ter um comportamento diferente, tem um momento que o árbitro poderia punir mais, dar um conselho, dar uma orientação, quer dizer, até nesse aspecto educacional, as competições de base são importantes. Tony Pereira poderia ser usado, vamos dizer assim, entre aspas, aí na organização da Copa do Mundo, já que você é um guerreiro no amadorismo, poderia também fazer um bom trabalho nessa organização da Copa 2014? Olha, o futebol, ele não exclui, ele inclui os mais determinados. Então, hoje, o atleta que está jogando no futebol amador pode estar na seleção brasileira. Então, se esse nosso estágio no futebol amador pode nos levar, quem sabe, a uma participação na Copa do Mundo. Não sei de que forma. Estivemos no Conjunto Palmeiras num evento que era exatamente buscando incluir o Conjunto Palmeiras na Copa do Mundo. De que forma? O primeiro ponto foi a parte voluntária daquelas pessoas. Quem pode ser voluntário? Todo mundo quis ser voluntário. Então, de alguma forma, nós estaremos na Copa do Mundo ou trabalhando ou participando de maneira voluntária. Tá certo. O Agajanta Notícias esteve ontem para fez uma entrevista com o secretário de Turismo, lá o Davi Nunes, e ele está pleiteando na cidade de Paracuru, está pleiteando hospedar a seleção espanhola. Já disse o projeto do empresário espanhol em construir 9 regiões de lá. Como você vê isso? Você acha positivo aqui para o nosso estado de Ceará, para a capital de Fortaleza? Paracuru tem alguns pontos que contribuem para isso. O primeiro ponto, que eu acho que é mais importante, é a vontade política, a vontade da comunidade. E eu queria confessar que soube dessa notícia através do blog. Estou sempre atualizando, sempre observando, sempre lendo, assistindo os vídeos, enfim. E eu soube dessa notícia que vibrei. Paracuru já tem um bom estádio, uma área de praia espetacular, tem um belo hotel e tem o mais importante, que é a disponibilidade. Acredito que isso pode, quem sabe, até acontecer. Vamos voltar um pouquinho para o futebol amador novamente, né, que é a nossa praia, vamos dizer assim. Eu acho que os nossos atletas, aqui falando de Brasil, eles saem muito cedo aí para o exterior, não fazendo sucesso aqui nos nossos clubes. Questão financeira. Esse é o detalhe. E eu acho até que em qualquer segmento profissional, se é um bom ator, vai embora, se é um bom piloto de Fórmula 1, vai embora. O problema é que de Fórmula 1 são 2, 3. Atleta de futebol, 3 somente do Santos agora. O Ganso, o Neymar, o Robinho está indo embora de novo, o André já foi no Vicente, só de um time. E o problema também é que nós somos muito apaixonados por futebol. E aquele atleta, eu sou corintiano, mas sou fã do Robinho, sou fã do Neymar, né? Sou fã desses atletas do Santos que estão se destacando e indo embora. O problema é que nós somos muito apaixonados por futebol e observamos mais ainda a saída desses jovens atletas. Mas isso acontece em todos os esportes, no vôlei, por exemplo, é um referencial no basquete, enfim. Isso é natural em função da nossa falta de condição financeira. Falar em seleção brasileira, você acha muita diferença aí Mano Menezes para o Dutra? Já com 2 são gaúchos? A diferença é enorme, né? O Mano é um cara, eu diria que tem um pouquinho mais de cultura, ou tem cultura comparando
ao Dunga. O Dunga estava despreparado para a seleção brasileira. O Dunga não foi treinador de coisa nenhuma. O Mano, não é porque eu seja corintiano, mas foi técnico de uma nação, fez um trabalho correto. Eu particularmente tive a oportunidade de conversar, de entrevistar o Dunga, aliás, o Mano, e não tive essa oportunidade com o Dunga, mas o técnico da seleção brasileira, ele é também um ídolo. E o ídolo tem que ter, antes de tudo, um comportamento que represente a sua idolatria por parte dos torcedores. Então, eu acho corretíssima a contratação. Vibrei quando o Azedo do Muricy desistiu, como bem para a seleção brasileira, e vibrei também, muito mais ainda, quando o Mano Menezes, do Corinthians, foi contratado, que já fez uma convocação e eu acho que começou bem. Muito obrigado, Tony, pela gentileza, né? Muito obrigado aqui pela gentileza dessa entrevista. Parabéns pelo seu trabalho no futebol amador. Eu sei que todo mundo aplaude o seu trabalho, você é um guerreiro. Com certeza já está colhendo frutos e com certeza vai colher mais frutos ainda aqui. Muito obrigado a você, muito obrigado pela presença. Esse trabalho só é forte porque aqui comparecem pessoas da estirpe de vocês. Um forte abraço, muito obrigado e estou sempre me atualizando. Aproveitando a oportunidade, já que nós falamos de amadorismo, e nós fazemos blog com amadorismo, mas com responsabilidade. A participação dos pais, Tony, nessa Copa do Suburbão e a outras Copas que você tem assumido a responsabilidade, como é que fica a participação dos pais no caso dos garotos sub-13, sub-17? Olha, eu diria que primordial, importantíssimo essa participação, porque o pai torcendo, e aqui eu me uso como referência, ele torce com o coração. Então, se é um trabalho educativo, é também um trabalho educativo, então a presença dos pais é importante, até para orientar o garoto no momento ali de um deslize, de uma indisciplina, enfim. Mas eu acho que no sub-13, no sub-17, a participação dos pais é muito importante. É de tua responsabilidade, já há mais de 14 anos, se não me falha a memória, nesse esporte do amadorismo. O garoto, ao entrar para o esporte amadorismo, você tem convicção de que você tira ele de uma provável droga, de uma coisa assim, paralelamente assim, negativa? É também a missão, é a missão social. O garoto, quando está jogando futebol, ele está ligado naquela participação dele. Joga a bola para qualquer garoto, de 1 ano, 2 anos, 10 anos, que ele vai querer jogar futebol. Então, é até uma questão de economia. Se o governo investir, os governos investirem no garoto através do esporte, ele vai fazer uma economia, porque ele vai ter um marginal a menos lá no presídio, que é bem mais caro manter o marginal do que apoiar uma iniciativa esportiva. Essa é a nossa participação do blog do Jones Cavalcante em parceria com o blog do Henrique Jorge. Obrigado, Tony. Forte abraço.